Pessoal, voltamos então na nossa discussão e eu vou iniciar a discussão exatamente por esse slide que fala sobre o conceito de administração. Depois que vocês pensaram um pouquinho a respeito de como é feita a administração, ou seja, a gestão das pessoas nessa nossa primeira discussão, dentro do seu departamento, dentro da sua unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de administração. Aqui eu queria que vocês pensassem um pouco como que o seu gestor, ou a sua função de gestor, se você for na sua unidade, identifica a unidade como empresa. Então vamos lá, ó, a definição básica. Em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou ler o que está na tela e vou tentar, a partir da leitura, desenvolver um conteúdo de conceituação com vocês, ok? Então vamos lá, ó. Esse ele diz o seguinte, que administração é o processo de planejar, interessante isso, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros de uma empresa e de usar todos os recursos disponíveis na organização para alcançar objetivos estabelecidos. Isso é uma definição, ela não é recente, mas é uma definição uma das principais definições em uso. Eu queria que vocês prestassem atenção quando nós falamos um pouquinho sobre a palavra planejar. O que nós entendemos sobre planejamento? Planejamento, num primeiro momento, ele é tão simples de entender, nós vamos discutir isso um pouco mais à frente, mas só para elucidar um pouco essa conceituação de administração, é que o planejamento, ele leva em consideração onde eu quero chegar. É o primeiro ponto. E depois, o que eu preciso fazer para chegar até esse ponto que eu efetivamente gostaria e quem eu preciso participar do meu grupo de trabalho. Então, o primeiro ponto é o planejamento. Quando você organiza, entende, identifica a sua unidade de negócio, a sua unidade de trabalho, o seu departamento que você está atuando hoje, está claro onde vocês querem chegar? Essa é a pergunta. Por exemplo, poderia ser em chegar em quantidade de atendimentos a servidores. Poderia estar dentro do planejamento a qualidade do atendimento aos servidores. Quando eu digo qualidade, não que essa qualidade não existe, mas qualidade no entendimento entre o cidadão, o funcionário, o servidor ser, por exemplo, bem atendido. Mas o bem atendido não é por vocês só. Porque dentro de uma empresa existem várias pessoas que colaboram para o resultado. Dentro de um departamento, que é esse que vocês participam, existem várias pessoas que colaboram. Aquela pessoa, por exemplo, o recepcionista, ou o guarda que está lá na frente do prédio, guardando a entrada do prédio. Não adianta você ser um ótimo médico ou odontólogo que faça uma ótima perícia se você tem lá na frente, lá na entrada, se você tem um segurança, um guarda, que ele é mal educado com o servidor no momento em que ele entra no prédio. Isso reflete no resultado final do atendimento, né? Da mesma forma, o contrário. Não adianta você ter um ótimo guarda, um ótimo recepcionista, um ótimo segurança na entrada, se você tem, às vezes, um atendimento ruim lá na ponta, quando você está efetivamente eles realizando a perícia. Então, isso é que eu digo em relação à qualidade dentro do planejamento que nós podemos identificar, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem e refletissem dentro dessa unidade de vocês, talvez até discutir em grupo, qual é o planejamento definido pela unidade, pelo departamento, para que vocês possam, a partir desse planejamento, definir quais são os caminhos que vocês têm que trilhar para chegar até o objetivo traçado no planejamento inicial. Então, isso é um dos processos de administração. O outro é organizar. Organizar a forma de ação. Organizar internamente, organizar as pessoas, organizar os recursos, que também faz parte das análises da definição de administração. Os recursos, quando nós falamos dos recursos, vamos adiantar um pouquinho, eu estou falando das pessoas. Então, vocês, entendidos dentro da definição, são entendidos como recurso. Aí a gente volta na discussão de recursos humanos e gestão de pessoas. A leitura anterior de recursos humanos eram que os funcionários eram efetivamente comparados a máquinas e dinheiro. Hoje, os funcionários eles são posicionados como pessoas que colaboram para o resultado e não como máquinas e pessoas. Liderar, uma das funções da administração. Eu quero que vocês olhem, aqui tem um paradigma, aqui tem um problema. Olhem para o seu, eu vou chamar de chefe, eu vou chamar de supervisor,
Existem cargos e funções que são particulares dentro de cada unidade, então, por favor, se remetam a essa pessoa que você presta uma certa subordinação, acho que essa palavra não é bacana, mas uma hierarquia acima de você. Olhem para ela é um líder, ou você é um líder dentro do seu grupo de trabalho, isso faz parte dos conselhos de administração. Líder não é o que manda, líder é aquele que colabora, e é aquele que tem das pessoas que são seus liderados a oferta de uma atividade empresarial, não porque você manda ou porque você hierarquicamente é maior do que ele, mas porque eles entendem, enxergam em você um exemplo, um espelho. Então, será que você enxerga no seu chefe, no seu líder, um exemplo, um espelho, para que você possa prestar serviço em colaboração aos resultados que ele precisa apresentar? Isso é uma pergunta que nós temos que responder, né? Se isso não acontece, isso reflete no ambiente de trabalho. Isso reflete no ambiente de trabalho que não fica bom. Aquela história de você sair de casa pela manhã e falar, poxa vida, de novo eu vou para lá, eu vou conseguir, com perdão na palavra, a encheção de saco do meu chefe. Então isso nós precisamos identificar dentro da característica de administração, porque o resultado do trabalho é baseado nisso. Controlar o trabalho dos membros da organização. Então a administração enxerga a importância das pessoas, mas essa importância das pessoas ela passa pelo momento em que eu tenho que controlar, em que eu tenho que dizer o seguinte, por exemplo, quantas perícias foram realizadas? Foi realizado dentro do prazo? Foi realizado dentro da qualidade exigida? Foi preenchido corretamente os prontuários eletrônicos? Foram feitos os corretos preenchimentos dentro do site? Então tudo isso é avaliado dentro desse processo de controlar o trabalho dos membros da organização. E, no caso de recursos, eu comentei anteriormente, mas vale ressaltar, é a possibilidade de você identificar quais são os recursos. São os computadores que nós temos, são as mesas que nós utilizamos, são aí eu colocaria também aí nessa discussão as pessoas como colaboradoras. Então, será que o meu segurança está atendendo bem lá na portaria? Será que a recepcionista? Será que a senha está funcionando corretamente para um atendimento, caso a gente tenha senha na nossa unidade? Será que as cadeiras estão sendo confortáveis? Não estão? Será que está limpo o chão para que tanto eu, como colaborador, como funcionário, como servidor, prestador de serviço, estou me sentindo bem nesse ambiente de trabalho? Será que o ar-condicionado está bom, está funcionando? Então, tudo isso são os recursos. E nós temos que entender que em alguns momentos, e eu tenho certeza que vocês passam por isso sempre, é que nós temos que desenvolver, boa parte das vezes, nós temos que desenvolver as nossas ações com recursos que nós temos. E nós não podemos esperar que outros recursos venham. Então é aí que entra a grande capacidade da administração. É lidar com as diferenças, é lidar com os problemas apresentados. Eu sempre digo para os meus alunos que se fosse fácil, qualquer um faria. E não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos a nossa capacidade de gerenciar alguma coisa, mesmo não sendo administradores, mas se você perceber, cada um de vocês tem a competência em cuidar de algo, tem uma análise do que dentro dessa definição de administração, onde eu me encaixo. Será que eu estou cobrando recurso ou eu estou conseguindo desenvolver da melhor forma possível a minha atividade com os recursos disponíveis pelo governo? A empresa privada, ela tem aqui uma facilidade, que, por exemplo, quebrou um ar-condicionado, a empresa privada conseguiria muito rapidamente consertar o ar-condicionado. A empresa pública, muito provavelmente, tem dificuldades. Boa parte tem dificuldades, porque às vezes esse ar-condicionado foi comprado em processo licitatório e esse processo licitatório ainda está em prazo. Não de execução, mas em prazo para que a empresa preste serviço, por exemplo, de manutenção de ar-condicionado. E nós não podemos consertar o ar-condicionado sem que a empresa que efetivamente vendeu o ar-condicionado para o poder público não venha aqui fazer o conserto. Ou aquela indicada. E aí nós ficamos alguns dias esperando com que isso aconteça. Então essas são algumas dentro do processo de administração, são as fragilidades do poder público em relação às empresas privadas. E isso nós temos que lidar com esse processo e temos que criar dentro do nosso departamento, dentro da nossa unidade, quais são as nossas características e competências para que a gente consiga lidar com esses problemas, que eles não sempre vão acontecer. Não adianta a gente espernear, bater a perna, brigar,
Vai acontecer. Se isso vai mudar um dia, tomara, isso faz parte também da nossa função de gestão de empresarial. Porque nós precisamos também, aquela ideia da gestão de pessoas, de colaborar com ideias, com sugestões, com análises daquilo que está acontecendo. Bom, então esse foi uma breve discussão a respeito do conceito de administração. No próximo slide, nós vamos entrar numa discussão sobre talvez um dos principais pensadores de administração, que é o Philip Kotler. Perdão, Peter Drucker. Eu falei Philip Kotler porque o Philip Kotler é um dos pensadores em marketing. E nós vamos efetivamente discutir algumas ideias do Philip Kotler um pouco mais à frente. Mas o Peter Drucker, ele como é que eu poderia dizer? Eu posiciono esse senhor, que vocês estão vendo na foto, como o papa da administração moderna. Não sou eu que posiciono, outros autores dizem isso, mas ele é o papa da administração moderna, com N livros escritos na área, com N pesquisas desenvolvidas na área. A sua equipe de trabalho é uma equipe extremamente competente, mas ele diz o seguinte, o Peter Drucker, em relação a esses objetivos da administração. Ele fala o seguinte, que o administrador deve ser eficaz, ou seja, aquele que define corretamente o objetivo a ser alcançado. Lembra quando eu falei em planejamento ali para trás? Planejamento, o primeiro ponto que eu disse a vocês é onde eu quero chegar, é o objetivo que eu quero alcançar. Então, eu volto a falar, e no seu departamento, na sua unidade, que você atua, tem objetivos? Estão claros os objetivos? A partir do momento que eu tenho esses objetivos claros, o Peter Drucker fala que eu consigo alcançar esses objetivos tendo eficácia, ou seja, desenvolvendo as coisas de forma correta dentro da organização. E aí, essa forma correta é a qualidade. Eu consigo avaliar se eu tenho qualidade desenvolvendo as ações da minha unidade de trabalho de forma correta. Ele diz ainda que o administrador deve ser eficiente, ou seja, aquele que obtém produtos e serviços. Aí nós temos que usar produtos e serviços naquela relação que nós estamos falando, que nós prestamos um serviço ao servidor público, que é um produto, o que nós estamos prestando, nós vamos levar nesse nível, com o menor volume de recursos necessários. Ou seja, será que nós precisamos utilizar computadores de último tipo para trabalhar, ou nós conseguimos, com os computadores que nós temos na nossa unidade, trabalhar da mesma forma? É isso que ele está dizendo, com relação a ser eficiente. É eu utilizar os recursos que eu tenho disponível para conseguir realizar com qualidade o serviço que eu faço. É claro, chega um momento que eu não consigo realizar as atividades, porque os recursos que eu tenho disponível não são suficientes. Aí eu tenho que me posicionar como gestor daquele processo de trabalho. É importante, porque senão isso ele impacta no resultado do meu setor, do meu departamento, da minha unidade. O que é o meu resultado? Só a gente lembrar. Então, quantidade de perícias realizadas, quantidade de perícias em tempo. Eu tenho que identificar esses elementos de qualidade dentro do meu setor. Então, quantidade de perícias que foram realizadas satisfatórias no sentido de atendimento. Então, isso é muito importante. No nosso próximo slidezinho, nós estamos falando um pouquinho sobre aqueles elementos básicos da administração, que são os recursos, as decisões e os objetivos. Quando eu falo, aí eu vou pular um pouquinho a nossa ordem, quando eu uso a palavra decisão, eu digo o seguinte, que nós, dentro do nosso ponto de trabalho, da nossa unidade de trabalho, nós temos que decidir. Nós temos que decidir várias coisas. Uma delas é sobre a prestação efetiva de serviço que nós estamos dando naquele momento para o servidor. Então, nós vamos decidir baseado em fatos. A administração da empresa é exatamente assim que funciona. A relação é exatamente igual. As decisões precisam ser tomadas em fatos. E esses fatos, como que eles são coletados? Eles são coletados, no nosso caso, na avaliação do periciado, na avaliação do servidor. Nós estamos coletando esses fatos. Só que já existe uma uma pré-definição
do que eu tenho que olhar, do que eu tenho que observar para conseguir definir se aquele periciado tem ou não direito ao benefício. Então, isso é o que nós vimos lá para trás e sobre organização das funções de trabalho. E aí as decisões partem desse momento, partem dos fatos, a partir do planejamento definido, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer e como é que é a organização das minhas ações, né? E o que eu estou controlando. Está dando certo? Está dando errado? Eu fiz 10 perícias, 20, 50? Nossa, é muito, né? Eu fiz quantas? Isso está dentro do planejamento? Então essas decisões devem ser tomadas por mim e se eu sou subordinado a alguém dentro da hierarquia lá da minha unidade, eu tenho que prestar contas a isso. Então são os relatórios emitidos e o meu supervisor, o meu diretor, o meu gerente, o meu supervisor, o meu chefe, aí cada unidade pode ter a sua designação, dependendo até inclusive do tamanho da unidade, vai definir ou vai avaliar se está tudo ok dentro da minha prestação de serviço. Dentro desse processo de administrar, nós temos, voltando a falar um pouquinho dos recursos, aí tem as pessoas, a informação é um recurso fantástico. Nós vamos ver que no decorrer da nossa discussão, quando nós formos falar de tecnologia da informação um pouquinho à frente, a informação vai ser base da nossa discussão. Quando nós formos falar de prontuário eletrônico, é básico o preenchimento do formulário com informações geradas por fatos. Então isso nós tratamos como recurso. Nós não levamos em consideração dinheiro dentro do nosso fator, né, aqui da unidade do governo federal, mas nós levamos em consideração as instalações que nós temos, a possibilidade de que os nossos periciados, os nossos clientes, né, nessa definição, os nossos atendidos, eles tenham, por exemplo, um local para sentar, um ar-condicionado em regiões mais quentes, como a nossa aqui, ou Brasília, né, ou o pessoal que está aí no Nordeste, o pessoal que está no Sul um pouquinho mais fresco, é mais gostoso ficar lá, mas para a gente que está aqui no Sudeste, se você não tem um ar-condicionado, você não consegue ficar. Isso faz parte do recurso da administração, né? Isso faz parte da análise que o gestor tem que tomar para decidir o que fazer dentro da minha unidade espaço físico para atender melhor o servidor. O outro ponto importante que está dentro dessa análise da administração, do processo de administrar, são os objetivos. Esse nós discutimos mais, né? É onde nós queremos chegar. Está claro isso para vocês dentro da unidade? Eu vou de novo perguntar isso, porque eu queria deixar para vocês pensar nesse slidezinho exatamente se os objetivos estão sendo bem traçados dentro da unidade. Isso reflete no seu trabalho, isso reflete no resultado, ou seja, nas análises quantitativas de atendimentos, por exemplo, que vocês fazem. Isso está sendo bem traçado? Isso precisa ser pensado e talvez até discutido planos para as unidades que possam, planos no sentido de planejamento dessas unidades, para que eles possam trabalhar dentro de um passo, de uma execução clara do que se quer, do que se espera dessa determinada unidade que nós estamos atuando. Pensem nisso, voltamos daqui um pouquinho com mais um pouquinho de informação para vocês. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.